Oi gente, meu nome é Karine e estamos de volta juntos aqui na minha cozinha. No último episódio a gente separou uma jaca desfiada e temperada e eu falei que ia ensinar para vocês uma receita diferente e especial. Eu desenvolvi essa receita para que quando tivesse almoço de Páscoa, ceia de Natal, os vegetarianos não ficassem ali só no arroz e farofa. Essa receita é super coringa para essas datas comemorativas. Vamos aprender? Rocambole de jaca. Eu tenho essa minha panela a vapor e colocar a cenoura para cozinhar meia hora. Eu vou aproveitar que a panela tá aqui ligada e vou colocar essas batatinhas para cozinhar também, porque aí a gente faz um purezinho para acompanhar nosso rocambole. Últimos minutinhos da nossa panela aqui cozinhando. A gente vai pegar um papel filme. Vamos abrir o papel filme. Agora a gente pega a nossa jaca, que já tá fria e temperada, que a gente temperou no último episódio. Eu temperei com alho poró, gengibre e várias especiarias, como páprica defumada, um pouquinho de curry, pimenta da Jamaica. Tampa todos os buraquinhos. E aqui vai vir o recheio para a gente enrolar. Finalizado, vou abrir com cuidado. Vou pôr na lateral. E vou escolher uma que fique de um tamanho interessante aqui para proporção. Pode ir picadinha depois do nosso molho. E agora eu vou dar uma temperadinha aqui com sal e um pouquinho de páprica defumada. Já vão dar um sabor especial para a minha cenoura. Eu ensinei no último episódio que um dos responsáveis pelo gosto da carne é a gordura. Então, toda vez que estiver fazendo carne vegetal, vai agregando gordura ao longo do processo. Se for vegano, você pode optar por azeite ou óleo de gergelim. Se for vegetariano, você pode usar manteiga. E é o que eu vou usar no meu rocambole. Agora é a hora de enrolar. Então, com cuidado, você usa o papel filme. E vai enrolando. Eu gosto de rechear com a cenoura, porque ela vai ficar mais cilíndrica, mais fácil. Se for farofa, se for outros legumes picadinhos, você vai ter uma dificuldade maior na hora de fazer esse rolinho. Com a cenoura fica bem simples. Eu preciso virar o meu rocambole para fazer tipo uma balinha, agora que eu já enrolei. Então, com cuidado. Ai. E aqui você vai acertando. Minha balinha tá pronta, porém, para ela ficar bem firme, principalmente na hora de partir, eu vou levar na geladeira de um dia para o outro ou por aproximadamente 6 horas. Eu quero que ela firme bem e que essa cenoura esfrie. Agora um equipamento ancestral chamado amassador de batatas.
asiático. Na minha cozinha eu uso manteiga, mas eu não uso leite. Eu sempre prefiro leites vegetais, de castanha, creme de leite eu acho muito pesado. Então no meu purê vai leite de coco, sal, às vezes vai noz moscada, às vezes não coloco, e uma colherinha de manteiga, se você não for vegano. O leite de coco eleva o sabor assim, 1000% do seu purê. E como nós vamos fazer para cozinhar essa jaca? Para começar, nós não vamos usar papel alumínio. O papel alumínio serve para cozinhar o que tem ali dentro. E nossa jaca já está toda cozida, a jaca já foi cozida, o recheio já foi cozido. Então a gente precisa que no forno agregue mais os sabores e também crie uma casquinha, crocante de preferência. Eu já conversei com vocês sobre agregar gordura nas carnes vegetais. Então, para ficar tudo mais suculento, nós vamos fazer um molho com azeite, miso ou shoyu, ou uma combinação dos dois, óleo de girassol e páprica defumada. E nós vamos pincelando nessa jaca ao longo do tempo de forno. Isso vai ser essencial para os sabores aprimorarem, para ela ganhar uma casquinha e um dourado. E assim o nosso assado vai ficar perfeito. Hora de fazer um molho que vai acompanhar a nossa jaca e o nosso purê. Eu vou fazer um molho bem simples. Eu vou usar um refogado de gengibre, com aquelas cenouras que a gente cozinhou para o recheio e não usou em cubinhos. Se você tiver alho poró e outros legumes, delicioso, põe nesse refogado também. Vou usar extrato de tomate, que vocês sabem, o extrato de tomate não é ultraprocessado, diferente do molho de tomate, que é cheio de conservantes, tem uns que tem temperos. Então, enquanto o extrato de tomate e a passata de tomate te ajudam na cozinha, o molho de tomate, que parece a mesma coisa, é um ingrediente industrializado, nada legal. Então dê preferência sempre ao extrato de tomate, que tem um preço bacana, ou a passata de tomate, que tem um preço um pouquinho maior, mas também é de excelente qualidade. Ou também ao tomate pelado, que é uma ótima opção. Vou usar também gochujang, essa pimenta fermentada coreana. Talvez você já ouviu falar, talvez você não ouviu falar. Bom, esses ingredientes diferentões que eu consigo comprar na internet são super meus amigos na hora da minha cozinha. É um jeito de eu variar sabor, de eu trazer um quê de alta gastronomia, um cheiro de cozinha mundial. E eu gosto muito da gochujang porque ela é apimentada na medida. Como é um fermentado, ela também tem um salgadinho e um umami, além dela dar cor e textura. Ela, inclusive, que chama esse gengibre, combina bem. Então a nossa jaca vai ter um perfume asiático coreano com esses ingredientes que eu escolhi para o molho. O molho foi feito colocando primeiro o gengibre, depois as cenourinhas que já estavam cozidas, azeite, o extrato de tomate, mais azeite, a gochujang, que tem que colocar com parcimônia, porque ela vai dar uma pimentada, e um pouquinho de molho inglês, que ajudou a finalizar dando um gostinho especial e também uma cor. Outra coisa, eu regulei a acidez do meu tomate com bicarbonato. Gente, essa é uma super dica. Ácido mais base dá sal e água.
Porém, na hora de fazer isso, você põe, eu coloquei aproximadamente 1/3 de colher de chá. Vai pondo de pitada em pitada, ele vai efervescer e você vai provando. Não pode ficar com gosto de bicarbonato, você pode estragar toda a sua receita. Mas ao mesmo tempo, com essa dica, você pode acertar a acidez muito fácil, sem açúcar, sem mel, sem manteiga. Então, é uma super dica para os veganos. Chegou a hora da gente trabalhar essa jaca. Meu forno já está pré-aquecendo a 200 graus. Vou tirar inteira e vou jogar uma farinha para ajudar a não grudar. Estou usando uma farinha de mandioca. Agora eu vou abrir com cuidado. É um prato que precisa de delicadeza. Como eu disse, é para ocasiões bem especiais. E assim, se você fizer direitinho, vai enganar até aquele seu tiozão super mala, que fica enchendo o saco de você ser vegetariano. Você consegue enganar ele. Bom, eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo para dar uma crostinha. Quando eu começar a passar aquele preparado que a gente fez de missô, azeite e páprica. Inclusive, é ele que eu vou começar a passar agora. Ao mesmo tempo que o azeite traz a gordura que a carne tem, o missô traz o umami, que é o sabor da moda. Mas o umami, na verdade, é esse sabor que tem nesses fermentados, tem na própria carne. Eu já falei dele aqui com vocês. Vou tentar virar, gente, para passar em todos os lados. Só faça isso se você considerar que tem habilidade. Sem dúvida, um prato para ocasiões especiais. Momento especialíssimo, levar essa jaca no forno. Eu quero que a minha carne tenha apresentação parecida com aqueles assados de Natal, de Páscoa. Então, 10 minutos antes de finalizar no forno, eu vou tirar a jaca, colocar um pouco do molho e retornar para o forno. E molho. Mais alguns minutinhos de forno para fazer esse assado integrar os sabores e ficar ainda mais especial. São pratos como esse, com ingredientes muito triviais, de custo baixo, mas que são capazes de reunir a família em todo o processo, é que tem uma semente para se transformar em tradição. Chegou a hora, últimos 5 minutinhos. A essa altura você já percebeu que a minha cozinha não é uma cozinha de receita, mas sim uma cozinha que tenta trazer métodos,
tenta trazer dicas, tenta trazer informações para que você seja livre na hora de criar com os ingredientes que você tem aí, com as coisas que você pode comer. Mas agora para de enrolação e vamos abrir esse forno. Eu vou finalizar estilo se fosse na travessa, na ceia de Natal, e depois vou montar um prato estilo restaurante. Para a ceia de Natal eu finalizaria limpando as bordas e colocando verdinhos por cima. Esses foram que eu achei na minha horta, mas eu acho que combina aqui salsinha, coentro. Um fio de azeite. E vou lá. Vou começar fazendo uma quenelle. Quero uma quenelle farta. Isso, amiga. E um molhinho com legumes. Vou finalizar com o verdinho também. E aquele fiozinho de azeite para arrematar. Aqui está o nosso prato, estilo apresentação de restaurante. E agora o principal, eu preciso provar para ver se ficou bom. Hoje a gente fez um purezinho com leite de coco e esse foi o truque que vai trazer um adocicado para todo esse prato, contrastando com a pimenta do molho. A gente utilizou aquele recheio da coxinha de jaca do último episódio, fez um recheio de cenoura, várias diquinhas no molho e agora vamos provar. A complexidade dos sabores que a gente foi agregando, a cenourinha vai puxando esses temperos. E como a gente cozinhou ela no vapor, ela vira um purezinho dentro do rocambole. Nos últimos 3 episódios, a gente entrou numa viagem com a jaca que acabou por transformar aquela fruta que estava perdendo na rua num rocambole como esse, que não perde para nenhuma carne nobre de ceia de Natal. Eu vou continuar com o meu jantar e eu espero vocês na minha cozinha aqui no Cerá.